Eu estou participando aí agora pelo segundo ano eu fui convidado pelo ministro Juca Ferreira para compor o Conselho Nacional de Política Cultural, que é um órgão colegiado, né, em que todos os setoriais da cultura, né, teatro, cultura popular e outros, cinema, audiovisual, estão contemplados. E eu fui convidado exatamente pelo ministro para trazer, né, essa linguagem da periferia, a linguagem do hip hop para o Conselho. A importância disso tudo é perceber que hoje nós temos uma maior capilaridade, um maior diálogo com isso. Durante 500 anos de Brasil, nós simplesmente ficamos à mercê das políticas públicas que eram feitas, na maioria das vezes, nos gabinetes, né, com ar-condicionado. E hoje não, hoje nós vemos aqui, por exemplo, na Fundição Progresso, nós estamos aqui do lado do Circo Voador, nós estamos nos Arcos da Lapa, que é uma zona, né, de proliferação de cultura e discussão e, claro, diversidade aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui, né, estou conversando aqui com a Rafaele, que é uma amiga nossa de Curitiba, e é muito importante a gente ter assim, o hip hop, que sempre foi tido como machista, como sexista, né, a gente ter esse diálogo, a gente ter feito uma mesa tão maravilhosa sobre tradição, memórias e transmissão de saberes. E essa discussão, acho que essa é a evolução da caminhada, esse tem o caminho da gente trilhar, colocar que existem diferenças, que existem embates, mas que existe algo maior, né, que é exatamente a discussão por um mundo melhor, por um mundo de respeito. Ontem a Rafael, de tudo que ela falou assim, olha, eu só quero respeito pelo meu pensamento, pela minha forma de pensar e entender o mundo. Foi isso, Rafael, foi essa a ideia, então é isso. Vamos pegar esse gancho então, God. Fala um pouco para nós da tua visão aí fala um pouco como militante mesmo, e dá um toque lá para Porto Alegre, lá, que é um país, que é um estado extremamente machista mesmo. Pois é. E o que tu vê no avanço aí dessa questão da diversidade, do entendimento, do valor e da realidade dessas minorias aí, que tu acho que tu tá falando um pouco de minorias com o hip hop, de certa forma, como as religiões de matriz africana, como os LGBTs, como o pessoal do hip hop, como os indígenas, como os ciganos. É uma minoria que é massa nesse país e que ainda hoje não tem seu lugar. Então, eu quero que tu dê uma opinião sobre isso aí. O hip hop sempre falou muito em denúncia, né? O hip hop sempre colocou em primeira mão, nós somos assim autores, né? Geralmente no hip hop você não tem aquela pessoa que escreveu uma letra para você cantar, interpretar. A gente representa assim em primeira pessoa. E há anos atrás eu lembro que eu escrevi uma música chamada Matança Continua, em que uma das frases mais importantes dela é assim, coloquem grades cadeados no portão para deter sua criação. Isso dizendo para o sistema. E hoje eu acho que a discussão é falar para o hip hop, olha, nós temos que nos entender, porque senão nosso discurso vai ficar incoerente. Nós temos que nos entender, de certa forma, que nós somos uma minoria, mas que juntando com outras minorias, certo, que querem e que têm a sensibilidade do coletivo, nós podemos ser uma maioria. O que a gente vive no Brasil exatamente é isso, né? Quem diria um torneiro mecânico, né? Um analfabeto, entre aspas, porque para eles, né, o Ministério da Cultura era quase para o Ministério da Ditadura, né? Porque através da cultura, né, eles não entendiam a cultura como um alimento. E hoje a gente percebe essa proximidade do Ministério da Cultura, é por isso que eu estou aqui. Eu não sou um ponto .gov, eu sou ponto .gog, né? E assim, a todo momento eu coloco aí essa honra à minha disposição. Na hora que o ministro, o secretário não quiser e não concordar, pode falar, estou saindo fora. Eu até percebo antes que a gente tem sensibilidade para isso. E vou dizer, estou voltando para a trincheira lá e vou contar o que aconteceu aqui. Fala agora um pouquinho dessa música, aquela música muito legal que lá em Porto Alegre retoma muito nos movimentos mais assim de luta social, de ação direta, de pintura na rua, de ocupação de prédio público para moradia, que eu vi num show, tu estava com a camiseta do movimento, que lá tem uma ocupação muito forte na Borges dos Medeiros lá, construído no Forte Social Mundial. Fala um pouco daquela música que tu, com a palavra P, tu define um pouco a sociedade brasileira, com a palavra P tu coloca a radiografia da política e do político hoje, não generalizando, mas a realidade é muito grande nesse país. E fala um pouco da tua terra, que é a terra lá dos Marajá lá, né? Fala um pouquinho daquela realidade. Eu vou começar falando por Brasília. Eu costumo dizer que Brasília é a cidade mais despoluída do Brasil aos finais de semana, porque os políticos que mandaram para lá voltam para suas cidades de origem. Então Brasília, a gente tem que prestar muita atenção, porque Brasília não é culpado, o culpado é o Brasil, né? Então essa reflexão tem que ser feita, porque muitas vezes Brasília é machucada, é taxada,
Eu queria também avisar para todo mundo e dizer para aqueles que não conhecem que Brasília hoje nós temos quase 3 milhões de habitantes, enquanto que o plano piloto, as asas do avião, só comportam 300 mil pessoas. Então 2 milhões e 700 mil pessoas estão lá em Brasília e vivem nas cidades satélites das consideradas mais violentas do país, certo? Nós temos agora um ano de Copa do Mundo, eu quero dizer aqui, e isso é legal, esse espaço, para a gente contar assim, que infelizmente a Copa do Mundo vai trazer um problema, porque as capitais, os grandes centros vão ficar bem melhores aparelhados e as periferias desses grandes centros começam a ser maquiadas. A gente já está vendo aqui no Rio de Janeiro, né, aquela a remoção, né, de pessoas, a remoção de alguns tipos de atividades que são consideradas, né, entre aspas, inimigas da família, tradição e propriedade. Então a gente tem que chegar isso, contar isso. Acho que é o papel do hip hop, é o papel do LGBT, a gente chegar e falar assim, olha, acontece isso, nós queremos soluções para isso, e esse governo que coloca o boné da gente e a gente coloca o chapéu para eles, tem que nos respeitar na integralidade, né? E não só por partes, não só quando quer, não só quando precisa. Vale provocação? Ou é um cara que vale provocação ou até então dá para nós ficar só no nível político? Pode provocar. Então, God, nesse próximo trabalho que tu vai fazer, que tu é um dos poetas mais magníficos que tem no Brasil, nessa área, enfim, na arte como um todo, em termos de leia a realidade social, colocar isso na letra e defender também como militante político na tua vida particular, pelo menos isso parece para fora, lá pro sul. E já que tu tá com essa fala, com essa parceria com os LGBTs, com essa realidade que no Brasil é muito cruel, no Rio Grande do Sul se mata muito, se violenta muito esse grupo, não sou um militante, mas observo isso, então eu sou muito solidário a essa luta, essa causa, né? Tem companheiro, minha companheira é muito solidária a isso. Canega. Me fala, God, agora um pouquinho sobre ti, sobre essa temática, essa realidade. Vai vir na letra, vai vir na poesia, a solidariedade a esse grupo, a solidariedade a esse povo que está no Brasil aí, com as marchas que se faz, magníficas, em São Paulo, é uma coisa maravilhosa. O GOG vai expressar isso no próximo CD, no próximo trabalho? Olha, eu tenho a satisfação de ter como parceira e grande amiga, né, que é declarada, ela se declara lésbica, que exatamente ela é a Auléria, né? Aí ela me ensinou bastante, Jaqueline, né, as nossas conversas da negra, sabe, de perguntar, de saber, pra gente tentar transmitir, porque a periferia, ela tem no hip hop uma grande voz, sabe, um canal que ela acredita, de confiabilidade. Se a gente fosse fazer uma pesquisa da confiabilidade do hip hop na periferia em relação à sua fala, seria muito boa. E por que não usar esse diálogo, esse canal direto, para a gente conversar sobre assuntos que são nossos, né? É muito difícil para os parceiros que são machistas, tudo, descobrir uma filha lésbica, um parceiro que é gay, um transexual na família. Então, para que sofrer tanto se a gente pode ter acesso ao conhecimento e pode perceber também que essas pessoas não são diferentes de nós, olha, 2 pernas, 2 braços, pensam que nem a gente, estão aí nesse mesmo mundo que foi criado aí, que a gente chegou aqui por acaso. Principalmente dentro do hip hop. Principalmente dentro do hip hop. Legal, God. Obrigado aí, obrigado, Guri.